iniciar o Inventor 2023, ele então oferece aqui, a princípio, as peças que foram trabalhadas na última vez em que foi aberto. Temos a definição aqui do projeto. Neste caso específico, existem vários projetos já existentes. Podemos eventualmente criar um novo projeto, abrir uma peça do projeto ativo ou criar uma peça aqui ou um arquivo de montagem, desenho, apresentação, etc. Uma das importantes configurações que nós devemos fazer é acessando aqui as opções aqui do aplicativo para fazer essas configurações que devem ser provavelmente utilizadas nos demais projetos. Quando clicamos nessa opção, ele vai abrir essa janela, na qual nós podemos fazer algumas configurações. Existem algumas configurações gerais relativas ao salvamento de arquivo, relativo aos diversos tipos de arquivos, opções de visualização das cores aqui do fundo da janela gráfica, como configurações aqui de visualização durante o trabalho, se deve exibir as arestas do objeto, se deve estar sombreado ou não, a velocidade de transição, tempo de transição entre as visualizações e etc. Como mover e outras configurações do mouse, por exemplo. Aqui nós temos em hardware a configuração aqui de utilização gráfica, ou seja, da placa gráfica para obter mais qualidade, mais desempenho ou de uma forma mais conservadora, com mínima utilização do hardware de placa gráfica, algumas definições para algumas mensagens para mostrar ou não, caso ocorra algum problema, relativos aos desenhos de fabricação. Então, existem algumas configurações que podem ser feitas aqui. Blocos de nota, que pode ser adicionado aos arquivos, relativos ao sketch, ao esboço. Então, tem algumas configurações aqui que podem também ser feitas para a utilização durante o desenho no sketch. Para peças, como deve reagir aqui no momento de abrir uma peça e de utilizar lá o ambiente de modelagem de peças. Aqui a configuração de features inteligentes. Aqui a configuração para montagem de peças. Aqui do centro de conteúdo, onde nós temos aqui a livraria do Inventor. Então, para a configuração aqui da livraria do Inventor na utilização do programa. Nesse vídeo nós vamos aqui fazer o básico, que é definir aqui, a partir da guia arquivo, configurar o modelo padrão. Para isso, nós vamos clicar nesse botão para configurar
com o modelo padrão. Ao clicar nessa opção, essa outra janela aparece aqui para definirmos se nós vamos trabalhar no novo projeto ou como padrão para os demais projetos que serão criados, se a unidade será em polegadas ou em milímetros. Também podemos definir aqui a norma padrão que nós temos preferência. Então, a norma ANSYS, que é americana, BSI, que é inglesa, DIN alemã, GB alemã, GOST russa, ISO, que é internacional, e GIS, que é japonesa. Em geral, os desenhos são configurados para a norma ISO aqui no Brasil e na grande maioria do mundo. Então, deixamos configurados aqui para milímetros e aqui para ISO. E clicamos OK. Essa mensagem pergunta e nos alerta que o modelo padrão será substituído de acordo com a norma e a unidade de medida que foi selecionada. Então, o modelo padrão original será copiado para a pasta ou de templates como backup. E ele pergunta se deseja substituí-lo. Então, vamos clicar em substituir. E podemos fechar essa janela. Então, para criar um projeto novo, se clicarmos na opção de configurações, ele vai abrir essa janela, na qual mostra todos os projetos existentes, qual está ativo no momento e abaixo as configurações desse novo projeto. Nesse vídeo nós vamos mostrar como criar aqui um novo projeto. Para isso nós vamos clicar neste botão de novo projeto e vamos definir o local onde esses arquivos serão guardados. Então, clicando em novo, ele está perguntando aqui se é um projeto para usuário único ou se é um novo projeto que será guardado num cofre em que vários usuários terão acesso. No nosso exemplo, vamos manter aqui o padrão para um único usuário. Clicamos em próximo e vamos definir aqui o nome do projeto novo. Nesse caso, curso Inventor Aqui abaixo nós temos a pasta que será guardado este projeto. Podemos alterar esse local conforme nós vamos fazer. Então vamos clicar nesse botão aqui ao lado para localizar aqui o projeto, para definir aqui o local onde esse projeto será guardado. Nesse exemplo, então vamos acessar aqui, para mim aqui é o Drive F, aula, desenho mecânico, AIP, e aqui nós temos, então, eu vou definir esse local, AutoVest Inventor Profissional, como local aqui desse novo projeto. Vejam aqui na parte de baixo que já aparece aqui esse endereço aqui do novo projeto. Clicamos em próximo. Se necessário, aqui a gente pode adicionar aqui informações aqui de definições para utilizar. Então, por exemplo, aqui, se eu quiser um inventor elétrico ou de peças, nesse caso que eu vou utilizar apenas o manufaturados, e aqui as peças padrão. Podemos eventualmente adicionar outros também. E vamos encerrar aqui. Vejam que aqui agora aparece aqui esse novo projeto que tem agora o endereço aqui definido. Eventualmente
nós podemos fazer alterações aqui nessa configuração aqui abaixo. Nesse exemplo, nós não iremos configurar e vamos clicar em concluído. Veja que já aparece aqui o Cursor Inventor e nós podemos abrir um arquivo existente ou criar um novo. Nesse vídeo, vamos mostrar aqui a abertura de alguns tipos de arquivo. Então vamos clicar aqui em abrir. Vejam que a pasta específica já foi acessada automaticamente, que essa é a pasta aqui do projeto, e vão ser mostrados aqui alguns arquivos do Inventor que já existem aqui nesse local. No nosso exemplo, vamos abrir aqui este arquivo, que é um arquivo de modelagem. Mas eventualmente nós podemos alterar alguma coisa aqui na configuração do projeto. Vejam que aqui então nós temos a peça. Foi construída, nós temos várias features aqui que compõem essa peça. Nós temos aqui uma primeira feature do sólido inicial que foi desenhado. Temos aqui uma extrusão que removeu parte aqui do material, uma outra extrusão removendo aqui também material na extremidade e também aqui um furo. Note que na interface aqui de modelagem nós temos aqui várias ferramentas que podem ser utilizadas para a modelagem da peça. Vamos abrir um outro arquivo, agora um arquivo que seja um arquivo de conjunto ou de desenho de fabricação. Então vamos pegar dessa peça mesmo um arquivo de fabricação. Clicamos em OK, vejam que está sendo carregado aqui conforme mostrado abaixo. Então, nesse caso, esse desenho de fabricação já foi feito. Ele está aqui, tem a sua vista aqui principal, uma vista em corte, feito um corte nessa peça para mostrar a parte interna dela e uma vista isométrica dessa peça. Nesse ambiente de fabricação, nós temos então aqui as ferramentas específicas para esse ambiente da fabricação. Então, para criar uma vista base, uma vista projetada, uma vista auxiliar, uma vista de corte, detalhes, vistas sobreposta e outros recursos mais aqui para a criação de vistas. Por exemplo, também temos ferramentas específicas para fazer a cotagem. A cota tradicional, para dar as dimensões básicas, mas existem outros tipos de cotagem, como de linha base, de coordenadas, de cadeia, etc. Também temos ferramentas específicas para fazer a cotagem de furos, chanfro, funcionamento e vergadura. Podemos também adicionar texto como este texto que existe aqui, texto em chamada de detalhe, dando algum tipo de informação em alguma parte da peça, e outros recursos mais de símbolos e ferramentas aqui nesse ambiente. Vamos abrir outro tipo de desenho, vamos abrir um desenho de conjunto. Então nós temos aqui, provavelmente nós temos aqui algum conjunto. Então vamos ver aqui, tesoura de bancada. Vejam aqui, nós temos aqui um desenho de conjunto montado. Esse é o ambiente de montagem. Nesse ambiente de montagem, então, nós vamos ter aqui as ferramentas necessárias aqui para inserir um determinado componente, seja para inserir diretamente da pasta do projeto, de uma peça que foi modelada, ou mesmo de um outro conjunto,
inserir do centro de conteúdo, que seria a da biblioteca, onde a gente pode ter ferramentas prontas, aliás, peças prontas, padronizadas, né? Parafusos, porcas, chavetas, rolamentos, inserir arquivos importados de algum outro programa de desenho e outras opções mais avançadas. Podemos eventualmente também criar peças aqui, criar componentes para esse conjunto, dentro do próprio ambiente de montagem. Também temos ferramentas para fazer a movimentação das peças de forma livre, ou seja, para arrastando aqui a peça em um determinado local, para podermos eventualmente fazer uma montagem ou simplesmente visualizar um determinado conjunto, fazer uma rotação da peça. Esse tipo de movimentação, no caso aqui, não interfere efetivamente na montagem, porque se não estivermos utilizando uma dessas ferramentas e arrastarmos a peça eventualmente para uma outra posição, ela automaticamente irá voltar para a posição original, já que não foi desfeita a montagem. Nós temos aqui também ferramentas para criar restrições, ou seja, realizar a montagem aqui das peças formando o conjunto. Podemos criar padrões, listas de materiais e outras ferramentas mais. No ambiente de conjunto, uma vez que todas as restrições que são criadas permanecem ativas até que eventualmente façamos a exclusão desses vínculos, dessas restrições, então esses vínculos permanecem ativos. No ambiente de montagem também podemos ver aqui que, ao invés de features de um determinado modelagem, são mostrados aqui as peças que compõem aqui o conjunto. Então nós temos aqui nomeados a esses componentes, né? Se um componente vier da biblioteca, como é o caso aqui desses parafusos e porcas, né? Que nós temos várias porcas M10. Nós temos aqui arruelas. Nós temos aqui um parafuso especial que foi modelado, porque justamente é especial, então ele é um parafuso que não é da biblioteca. Mais abaixo nós temos aqui uma série de parafusos que foram incluídos aqui, que pertence à biblioteca de peças aqui do próprio Inventor. Então veja que cada um desses ambientes diferentes, seja aqui de modelagem de peças, do conjunto ou aqui de desenho de fabricação, ele possui as suas ferramentas específicas. E aqui no navegador, né, onde traz aqui informações aqui do modelo, nós temos as informações relativas ao que temos feito aqui para especificamente esse arquivo. No caso daqui do desenho de fabricação, nós temos aqui a vista base, que é essa. Como a gente pode ver, né? Tem essa vista que foi uma vista em corte, que também aparece. Essa aqui, no caso aqui, é a vista geométrica. No caso da vista em corte,
ela é dependente dessa vista principal, ela aparece aqui. Então, essa vista aqui está em corte, depende aqui dessa vista principal que está aqui. E também de conjunto. Então, no caso dos diversos tipos diferentes de arquivo, né, de peça, de desenho de fabricação ou de montagem, nós temos aqui as ferramentas específicas aqui com os recursos específicos de cada um deles. Algumas dessas ferramentas que estão aqui podem nos levar a outros ambientes ou alguns tipos de configurações. Por exemplo, no caso de um conjunto ou de uma peça, nós podemos definir aqui o estilo de visualização, por exemplo, sombreado aqui com aresta, né? Agora está sem uma configuração específica, e se a gente pode colocar aqui, por exemplo, configurado com arestas, e as arestas dos objetos irão aparecer. Podemos definir aqui também a utilização de sombras, né? Então, sombras, eventualmente, por exemplo, projetadas, vão aparecer aqui. Como no plano, sombras do objeto. Então, dependendo da posição definida para a luz, nós vamos ter aqui um sombreado das partes das peças. Nesse exemplo aqui quase não é perceptível. Sombras do ambiente também. Agora nós temos aqui uma visualização um pouco mais próxima da realidade, mostrando aqui regiões de sombra das peças no ambiente. Então, essas configurações, por exemplo, de visualização, também são válidas para o modelo, e podemos alterar aqui a forma de visualização desse modelo. No caso aqui, está o estilo visual sem arestas, por exemplo. Nós podemos ver aqui sombreado com arestas. Tem várias opções na estrutura de arame, onde aparece apenas as arestas sem o colorido aqui visual. Nós podemos também ver uma estrutura de arame com as arestas ocultas. Ele fica tracejado aqui no fundo quando não é diretamente visível, ou seja, quando está atrás do próprio objeto. Monocromático, onde aparece em apenas uma cor. Em aquarela, aparece aqui como se fosse um desenho feito no papel. Uma ilustração de esboço, uma ilustração técnica. Esses recursos aqui também são válidos para os conjuntos, né? Se a gente quiser fazer, por exemplo, ver uma ilustração técnica, uma aquarela, uma estrutura de arame com arestas ocultas, estrutura de arenas, sombreado com arestas e realista. No caso do ambiente de desenho, por exemplo, não há esses recursos, uma vez que o que nós estamos visualizando aqui é o que deverá aparecer na folha de papel que deverá ser impressa para que a peça seja fabricada. Então, não há recursos aqui para alterar aqui a visualização
da folha de papel. Mas existem a possibilidade de inserir vistas, anotar, eventualmente criar o esboço aqui na própria folha de papel e outras ferramentas que vão continuar disponíveis, por exemplo, de ferramentas com opções de aplicativo, configurações de documento, outras ferramentas, administrar aqui, definir estilos aqui relativos ao próprio desenho, né? Então, esses recursos que aparecem aqui na faixa de opções também variam em função aí do ambiente que nós podemos ter. Fim do vídeo.